Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre como se comunicar sem atacar. E por que a gente não consegue, e se você veio aqui atrás de uma resposta pronta, eu não tenho. A gente vai construir juntas. A gente vai fazer o caminho juntas. Oi, Kati. Oi, Dai. Sejam bem-vindas. Valquíria, seja bem-vinda. Que vibe mais gostosa para se começar as nossas quintas-feiras mais amorosas. Fico muito feliz de estar aqui. E como eu estava falando, a gente não tem respostas prontas, porque a vida não é de uma resposta só. A vida é de infinitas respostas, de infinitos caminhos. E o convite hoje é um convite mesmo para a gente descobrir juntos, né? E Platão fala, tente mover o mundo, mas o primeiro passo está em mover a si mesmo. Então a gente não pode exigir nada do outro se a gente não começa a olhar para a nossa forma de se comunicar. A gente quer muito ser ouvido, a gente quer muito ser olhado, mas será que a gente sabe também falar? Será que a gente sabe fazer os pedidos? E a comunicação violenta é sobre isso. Bom, espero então, manda aviãozinho para quem vocês querem que apareça nessa live. Eu vou agora desligar a música pra gente conversar como trazer pra nossa fala, como trazer o verbo sem aquela frequência do medo, da intimidação, do você tem que fazer porque eu quero. E vamos começar a entrar um pouco mais fundo. A gente já fez a live 1 sobre a comunicação não violenta, essa é a segunda. Mas se você não assistiu a primeira, também não tem problema que a gente vai construir tudo aqui junto. Então, conversem, mandem corações e sintam o meu coração também aí com vocês. Então, eu vou desligar aqui a música pra gente começar. E a primeira coisa pra gente começar bem a nossa live, a gente vai falar daquela questão de desembaçar os nossos óculos. E cada vez que a gente entra em contato com o conhecimento, é como se a gente estivesse limpando aquela lente de volta, como se a gente estivesse olhando por trás e um pouco mais a fundo. Isso é viver. Viver é a gente conhecer um pouquinho mais a cada dia as coisas. Isso é evoluir, isso é crescer. E além de fazer tudo isso, é a gente perceber, né, que na comunicação estão todos os nossos sentimentos. Só que com o tempo, e a gente não aprendendo a ver os nossos sentimentos, a nossa comunicação foi cada vez sendo mais para o ataque, para o embate, para a luta. E a gente precisa começar, e eu sempre falo de duas coisas que são muito importantes na comunicação não violenta, que é a exploração e a curiosidade. Essas duas coisas são a chave para a comunicação, porque a gente sempre aprendeu que tinha uma resposta certa para tudo. Então a gente aprendeu a responder de um jeito, a agir e a reagir do mesmo jeito, e aquilo ficou como se fosse um xerox na nossa cabeça, e a gente sempre segue pelo caminho mais fácil. Mas nem sempre o caminho mais fácil na comunicação é o mais eficaz, é aquele que vai dar mais resultado. Então, quando a gente fala de conversar com o outro sem atacar, não é a gente deixar a gente de lado, é a gente também fazer os pedidos daquilo. Então, vamos começar a falar sobre a comunicação não violenta. E Maria Montessori já falava da importância da curiosidade na educação das crianças, que a gente precisava educar as crianças não para achar uma resposta só, mas pela curiosidade. Só que tem uma coisa, gente, a curiosidade a gente não abre para uma criança, a gente vai lá e desembrulha. Ela se abre sozinha, ela vai sozinha, ela aprende sozinha. Então a exploração e a curiosidade são as chaves para a aprendizagem, e é esse convite que a gente vai fazer hoje para essa nossa segunda live, tá? Que a gente vai começar a destrinchar para começar a ver o que há por trás dos 4 componentes da comunicação não violenta, o que eu posso fazer. Cada vez que a gente vai evoluindo, é assim que a gente evolui. Enfim, nós vamos pensar assim, o que é criatividade? Criatividade é você ter imaginação para solucionar problemas. E vamos levar isso lá para a comunicação não violenta. Então a gente pegou agora a Maria Montessori, a gente falou de Platão no começo, agora vamos para o Marshall Rosenberg, que criou os princípios da comunicação não violenta, porque ele acreditava muito que todas as pessoas são compassivas.
E o que faz, né, a pessoa não ser? E aqui eu posso falar para vocês que uma das coisas é a falta de criatividade. Porque todos os problemas têm infinitas soluções e a gente pode encontrar isso com calma, com persistência, com hábito e fazendo, né? Então eu falo assim, eu não sou na paz e bem 100% das vezes, mas na maioria dos momentos que eu me lembro, a gente sabe o caminho que vai seguir. Então vamos lá. Primeiro que explorar e ser curioso perante a vida. Então se a gente quer se comunicar com o outro, a gente também tem que ter esse olhar curioso, sabe aquele olhar de detetive? A pessoa às vezes está se expressando e está nos atacando e a gente ter aquele olhar assim, aquela pessoa não é o comportamento, o que é por trás daquilo? Então, a gente pode resolver as coisas por duas vertentes, se a gente for pensar. A gente pode resolver as coisas pela memória, que foi aquilo que a gente aprendeu, que a gente memorizou. Então, quando faz assim, eu respondo assim. Quando o outro fala de um jeito, o meu mecanismo de defesa é esse. Então, a gente faz por memorização, que são as coisas que a gente não pensa e faz. E a segunda questão é a imaginação, que é criar novas possibilidades. Então, vamos criar novas possibilidades na nossa comunicação? O que vocês acham? Gente, só me deem um ok se o som e o áudio tá bom, porque pra mim não tá muito bom. Só me confirmem aqui. Deixa eu ver que demora um pouquinho. Vamos ver. Eu acho que tá bom, né? Estão conseguindo me ver? Perfeito. Então, olha só. A gente cresceu ouvindo pare de chorar, faz do jeito certo. E esse jeito certo geralmente era o jeito que o adulto queria que a gente fizesse as coisas. E o que aconteceu? Todos esses nossos sentidos primários de conexão, de ver o que há por trás dos sentimentos, eles foram sendo adormecidos, foram sendo sufocados. Então, essa parte do cérebro responsável por processar os sons, o que ele fez? Começou a decodificar só o que a pessoa estava falando. E a gente aprendeu a colocar os sentimentos dentro de formas, que são as palavras, para comunicar as coisas. Só que como a gente não aprendeu como comunicar, o que comunicar e da forma de comunicar, a nossa comunicação começou a ficar falha, que são aqueles canos entupidos que a gente conversou na última live, que cada um tá cheio e borbulhante por dentro de sentimentos, necessidades e que não consegue falar, e aí vai colocando tudo de um lado, a outra pessoa coloca do outro e bum, né? Daí é que a gente conversou, né, da sociedade borbulhante, porque nós estamos carentes de olhar não para o outro, mas para as nossas necessidades. Então vamos um pouquinho mais para baixo, vamos descer. Enfim, vamos pensar assim que a gente tem um xerox, uma cópia fiel na nossa cabeça de todos esses únicos caminhos que a gente aprendeu a lidar e a responder ao que nos acontece. Então a gente foi dando significado e aí foram gerando essas crenças. Só que aos poucos a gente percebe que a gente pode escolher os caminhos que a gente quer seguir e ele vai ficando mais leve. E aí parte a questão de ser honesta com os meus sentimentos, ser verdadeira com os meus sentimentos, olhar também não só o que é importante para o outro, o que é importante para mim. E eu sempre falo, né, que quando a gente vai fazer alguma coisa, se a gente sempre está esperando que o outro retribua, eu não estou fazendo aquilo honestamente. Eu estou fazendo porque eu quero e desejo que o outro faça o mesmo por mim. Agora, quando eu tenho clareza que não, eu estou fazendo isso porque eu também sei que a minha necessidade de segurança e de ter alguém perto de mim, de ter apoio é importante, mas não esperando a resposta ao troco, o troco é alguma coisa. Agora, quando eu faço, querendo que o outro olhe o que eu fiz, me elogie pelo que eu fiz, me dê de volta o que eu fiz, vai chegar uma hora que eu vou explodir e vou falar, puxa vida, eu faço tudo aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz... Daí você sabe de cor tudo que você fez, porque você já estava esperando um troco. E a vida não é sobre trocar, é sobre somar. Então eu olho para suas necessidades, eu consigo falar sobre as minhas e a gente consegue caminhar junto. Então não é um contra o outro, gente, não é esse embate, essa luta que geralmente dá. Né? Então, assim, o ser humano tem duas formas de operar. Tem a voluntária ou a controlada, né, que é a parte da lógica, da razão, e tem a automática ou não consciente, que é essa informação afetiva, emocional. Os sentimentos, todos os sentimentos que a gente tem, diferente do pensamento, ele tem características que são próprias deles. Então, os sentimentos, eles são mais automáticos,
a gente precisa de menos esforço mental. Os sentimentos ainda é difícil para a maior parte das pessoas verbalizar, porque nem elas sabem a quantidade de sentimentos que existem, né? E às vezes você fala assim, na tua semana, como que você se sentiu? Geralmente tem uns 5, no máximo 6 tipos de sentimento, mas existem milhares de sentimentos. Então, os sentimentos são complicados de entender, difíceis de verbalizar, exigem menos esforço mental e são mais automáticos. E embora eles tenham um próprio canal de se expressar, eles podem ser influenciados e complicados pela influência do nosso jeito de pensar. O que eu penso sobre os sentimentos? Se eu divido os sentimentos entre bons e ruins, se eu coloco as pessoas numa caixinha de certo ou errado, se uma coisa é para me atacar ou não, tudo que eu vou pensando sobre o que eu estou sentindo influencia também a nossa maneira de agir. E aí que a gente fala que muitas pessoas vão direto para a luta ao invés de pensar o que tem por trás desse sentimento. E, gente, todo sentimento está trazendo uma mensagem. Todo sentimento ele quer ser visto e ele é maravilhoso por isso, porque ele tá... Sabe quando você está dirigindo um carro e acende a luzinha lá que você tem que abastecer o carro? Eu posso muito bem continuar dirigindo e não tá nem aí pro painel, mas vai chegar uma hora que o meu carro vai bloquear, vai parar e eu vou ter que olhar, né? E isso são sentimentos, isso é a raiva, isso são sentimentos que a gente chama de mais fortes. Eles fazem você olhar para eles, não adianta fingir. Quanto mais a gente vai sufocando, sabe panela de pressão que chega uma hora que explode tudo aquilo. Então a gente tem que pensar, isso aí vem muito das nossas crenças, né, que expressar as emoções é uma coisa ridícula, que eu não posso expressar minhas emoções. Então, quantas vezes a gente reprime nossas emoções porque a gente acha que é inadequado sentir? E veja isso com questão das crianças, né? Será que a gente está permitindo elas sentirem? Será que a gente está validando o sentimento? E essa ideia, assim, né, que a gente inibe as nossas emoções ou por medo de sentir e não saber o que fazer, ou com medo do que as pessoas vão pensar, né? Já ouviu assim, ai, não faça assim comigo na frente de todo mundo. Olha, filho, ó, você tá chorando, ó, tá todo mundo olhando. Então, a gente vai criando essas crenças de que sentir é errado. E daí o que acontece? Isso aí leva a gente para um patamar que é de dislexia emocional, gente. O que é isso? A gente não sabe expressar os nossos sentimentos e necessidades. A gente não sabe ler isso e a gente não consegue compreender. Como a gente não sabe expressar, a gente não sabe ler, a gente não sabe compreender em nós, eu também não vou saber fazer isso no outro. E por isso que a comunicação dá assim, ó. Parece que a gente sempre tem que se defender, que a gente tem que defender as nossas ideias, que eu tenho que defender o meu ponto de vista e eu não tô aberto para entender e ler e ver a forma que o outro está tentando se expressar, que o comportamento do outro é uma forma dele estar também querendo se expressar, né? Tá todo mundo querendo tentar. E o que acontece? Que a gente estava falando que tem ou a memorização ou a criatividade. A gente cresceu aprendendo a memorizar e dar respostas prontas, a ver o problema e dar uma resposta certa, a achar que tem um lado só. E esse é o grande problema que o Marshall Rosenberg ele chama a nossa atenção, que não, gente. A vida é infinita de possibilidades, tem várias maneiras de sentir. Então, como que eu vou dizer para uma pessoa, não fique assim, não sinta isso? Se a pessoa tem as vivências e está dando significado para aquelas coisas de acordo com o que é importante para ela. Então, a gente não pode ser aquele, assim, de julgador das emoções. Isso é válido você sentir, isso não é válido. Você deveria fazer assim, mas a pessoa está naquele processo. Então, assim, a gente sempre fala que a gente não muda o comportamento das outras pessoas. A gente muda o nosso. Então, a gente tem que ser criativo na gente mesmo para tentar achar soluções para solucionar determinados problemas. E aqui eu anotei para trazer para vocês, que é uma construção minha de 4 passos, né? Porque quando a comunicação não violenta surgiu na minha vida, foi uma virada de chave, né? Porque não adianta eu saber as estratégias, saber o que fazer, mas não saber o como fazer. Então eu anotei aqui 4 passos que são importantes. O primeiro deles é a gente aceitar e reconhecer a existência dos sentimentos, mesmo que negativos. Porque a gente às vezes não quer olhar
Nossa, eu também sou inflexível. Nossa, eu também sou controladora. Nossa, isso aí pra mim não pega. Então às vezes a gente quer se colocar sempre no patamar de certo, e aí que vem o segundo passo, que é aceitar que nós erramos e aceitar que a nossa visão não é a certa e a gente não tem que impor a nossa visão pro outro. A gente tem que dividir e somar a nossa visão com o outro, né? Então tem a primeira, que é aceitar e reconhecer a existência de sentimentos, mesmo que negativos. E negativos eu vou pôr aqui umas aspas, porque a gente vai conversar sobre os sentimentos, porque o que a gente fala disso aí. O segundo é aceitar que não estamos sempre certos e que os outros não estão sempre errados, tá? Que a gente não precisa ficar defendendo isso com unhas e dentes. O terceiro passo é conhecer o que acontece com a gente, e só assim a gente vai ter uma ideia do que acontece dentro do outro. Então, quando a gente fala assim, resolva em você que você está resolvendo para o mundo, e é verdade, porque quando eu tenho clareza dos processos que estão acontecendo dentro de mim, que todo ser humano tem necessidades que estão querendo ser atendidas, eu abro o meu olhar para tentar, sabe aquele olhar curioso que a gente falou, para tentar descobrir o que está se passando com o outro. E o quarto passo justamente é esse que eu acabei de falar, que é o olhar curioso sobre e ver se faz sentido ou não, né? E eu gosto de colocar sempre a pergunta assim, e se eu estiver errado? E se eu tô tentando aqui? E se eu estiver errado? E quando a gente se pergunta isso, gente, é como se estivesse abrindo uma porta para outros caminhos que existem. E daí tem aquele lá que todo mundo fala, né? Cuidado que o que você enxerga no outro é o que você tem dentro de você. Então, se o outro fez alguma coisa que te atacou, é porque você também tem vivo aquilo dentro de você. E a gente tem que tomar muito cuidado, que se a gente não gosta do que tá vendo no espelho, no outro, a gente não adianta quebrar o espelho para resolver, não adianta eu lutar com o outro para resolver, eu preciso entender. Quebrar o espelho não vai resolver nada, porque vai aparecer outros espelhos na nossa vida e a gente vai ter que aprender a lidar com eles. A mesma coisa a gente fala com as crianças, né? Quando elas estão crescendo e aparece algum problema em sala de aula ou na escola, que às vezes a gente quer, então eu vou tirar dessa escola porque aquele amigo falou uma coisa que não foi boa. Então, gente, vão aparecer outras situações que a gente vai ter que olhar de frente e vai ter que aprender a resolver. Então, nós, enquanto adultos, também temos que aprender a achar essa linha que separa, sabe? Então, assim, um outro ponto aqui. Tudo que existe no ser humano, se existe e aparece, tem uma razão de ser, certo? Então, veja toda a nossa evolução, né? Que a gente tinha rabo e agora já não tem, os dentes começaram a se modificar, tudo que tem, e aqui agora ligando os sentimentos, tudo que tem, se existe, tem alguma mensagem, se existe, tem um porquê. E tem uma frase do Marshall Rosenberg que eu anotei aqui para falar para vocês, que ele fala assim, ó: o objetivo da comunicação não violenta não é mudar as pessoas e seus comportamentos para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia que acabarão atendendo às necessidades de todos. E a gente tem que ter claro isso, porque a gente fala assim, eu fiz todos os passos, os 4 passos da comunicação não violenta e a pessoa não fez o que eu queria. O objetivo não é esse. O objetivo é eu conseguir falar, e lógico que até na comunicação não violenta a gente também existem muros, né? Eu não posso tentar conversar com uma pessoa que também não está se abrindo para me ouvir. Então a gente também tem que saber que não é sempre que eu vou falar que eu vou ser atendida, mas é a questão de saber se expressar o que é importante pra gente, tá? Então, mais do que uma técnica qualquer, então não adianta ficar, eu tenho que fazer assim, que nem um robozinho, sabe? Mais do que uma técnica, a comunicação não violenta é uma consciência de como eu escolho agir no mundo, não como o outro vai agir. Gente, tá tudo bem aí? Vocês estão muito quietinhos. Se tiverem alguma pergunta, podem me perguntar, tá? Que eu gosto de conversar com vocês, né? Então, podem falar se quiserem falar alguma coisa. Então, assim, e a gente repete, só para vocês terem uma ideia, a gente repete essa questão da memorização até do jeito que a gente vai responder aos nossos filhos. O que falavam pra gente, a gente acaba repetindo porque a gente memorizou pros nossos filhos. Então, assim, até o que... deixa já daí, isso aí não é brinquedo, larga isso, vai fazer outra coisa. Então, a gente tem falas prontas também. E a importância de não levar tudo no automático e parar um pouco para pensar, né? E eu gosto muito, assim, gente, quando eu tô numa situação que eu não sei,
eu agora comecei assim, eu falo assim, eu respondo, vamos ver. Vamos ver. Depois a gente conversa. Porque às vezes a gente não sabe se a gente vai atacar ou não outra pessoa, então eu prefiro acalmar um pouco e depois dar uma resposta, dar um retorno, mas de uma forma que seja compreensível, que eu coloque o meu lado, mas que não ataque o outro, né? Então, a parte mais formal da CNV, como a gente já conversou, eu vou listar e a gente vai pegar cada parte separado para destrinchar um pouco mais, tá? Então, as 4 partes são a observação, que é o fato que aconteceu, o que a gente ouviu, o que a gente viu, ouviu e viu. Os sentimentos, o que há dentro de nós, quais sensações que a gente está experimentando, o que é aquilo que está vivo e está pulsando aqui. As necessidades são aquelas conectadas com os sentimentos, o que é verdadeiramente importante para mim, qual é a minha necessidade naquele momento. E os pedidos é o que gostaríamos que os outros também fizessem para enriquecer as nossas vidas. Gente, veja, para enriquecer a nossa vida. Não porque ele está me devendo, mas é a gente também saber pedir o que é importante para nossa vida. Então vamos para a primeira parte. Adoro esses corações, ó. Então vamos lá, observação. Vamos começar lá. A observação, gente, é muito difícil porque muita gente, quando começa a falar sobre as observações, fala assim, isso aí é fácil. Mas sabe aquela história que tem o lado da pessoa que te contou, tem o outro lado e tem o verdadeiro, né? Então, assim, toda pessoa aumenta um pouquinho. Toda pessoa coloca aquelas suas frustrações e seus sentimentos quando tá contando alguma coisa. Então, não que a gente vai falar assim, não, para, isso aí tá errado o que você tá me falando. Olha que você tá julgando em vez de, sabe? Então, a gente tem que perceber, assim, que observação é a descrição do fato tal como ele aconteceu. Então, é como se tivesse uma câmera gravando, como se tivesse uma terceira pessoa que não tá envolvida no fato. E isso é muito difícil, porque quando alguém ataca a gente, quando alguma coisa mexe com a gente pega lá pelo lado emocional para tentar resolver, daí a gente pega o lado emocional, daí a gente quer trazer o racional para tentar resolver, mas a gente acaba atacando porque a gente está tão envolvido. Então, observação, gente, é diferente entre a história que eu me conto sobre o que aconteceu e o que realmente aconteceu. Então, eu gosto muito de fazer, assim, quando eu tô trabalhando CNV, principalmente nas mentorias, é que a pessoa escreva tudo que ela observou do fato. Depois ela relê aquilo. Tá, agora eu vou tirar daqui, vamos ver se tem algum julgamento. Eu coloquei, ele é um incompetente, ele é exagerado. E daí sempre eu coloco pergunta. Tá, e pensem vocês em alguma situação que deixou vocês assim, um conflito, um estresse. Vamos fazer juntos esse trabalho aqui. A questão da observação. O que de fato aconteceu? Se fosse uma terceira pessoa contando, o que essa pessoa ia contar? O jeito que você respondeu, o jeito que você falou, o jeito que a outra falou. Então, eu gosto sempre de perguntar, e uma das estratégias aqui, quando a gente está ainda partindo dessa questão da observação, é o que você ou o outro fez ou disse que fez acreditar que ele é incompetente. O que o outro fez que levou você a se contar a história de que ele é exagerado. Então, por exemplo, ele é exagerado porque ele ficou repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Então a outra pessoa também, será que ele não queria uma clareza que você estava entendendo? Então, assim, tá vendo que a gente, nessa parte da observação, a gente separa o que de fato aconteceu com o meu julgamento do que aconteceu, tá? E aqui, gente, que a gente sempre fala que é um processo e é uma construção, porque eu não vou chegar na hora, né, lá com a pessoa e falar, peraí, deixa eu só escrever o que tá acontecendo aqui, para tentar ver. Não, isso aí é um trabalho mental e é uma coisa que a gente vai memorizando e vai ficando mais fácil depois, tá? E tem algumas características que nos ajudam a perceber se a gente está julgando ou não a outra pessoa. A primeira delas é quando a gente usa generalizações. Então, por exemplo, ele nunca me ouve. Eu sempre tenho que falar. Toda vez acontece isso. Então, generalizações. Quando a gente começa a colocar os pseudo-sentimentos, que a gente destrinchou bem na live passada, quem quiser assistir, que ele me desrespeitou, ele me abandonou, ele me humilhou. Ou quando a gente faz avaliações e define a outra pessoa pelo que aconteceu. Então, tudo isso leva para um julgamento.
Então, o convite, gente, é que a gente retorne nesses momentos o olhar pra gente, o que aquilo atiçou na gente, o que tá vivo na gente, e dá mais valor à realidade que aconteceu do que a narração das histórias que a gente se contou sobre aquilo, tá? E isso aí, depois que acabar a live, se vocês quiserem pegar um papel e escrevam essas coisas, depois me mandem. Se tiverem alguma dúvida, me mandem pra gente conseguir destrinchar, porque é muito legal, gente, quando a gente entra nesse processo de começar a olhar que a observação é diferente do julgamento, a gente percebe que quase que 98% a gente está julgando do que tentando entender a realidade, né? E tem a parte muito boa, que foi o que garante a nossa sobrevivência, mas por outro lado, leva a gente no papel de juiz. Eu tô certo e você tá errado. Eu sei e você não sabe. O meu jeito é assim, então se dane o teu. Então a gente tem que sempre separar, tá? A segunda parte, gente, é os sentimentos. Que é perceber o que a gente está sentindo. E como a gente não aprendeu, essa é uma das partes difíceis. Porque o Mark Avanzo, ele fala assim, a verdadeira conexão acontece através da vulnerabilidade. É impossível abraçar alguém dentro de uma armadura. E se eu tô dentro dessa armadura, é muito difícil eu até levantar os braços para tentar fazer alguma coisa. Então entra aquela questão da gente olhar os nossos sentimentos, e daí entra aqui, né, a gente precisa falar sobre o que é emoção. E o Daniel Goleman, ele fala que, ele propõe a definição de inteligência emocional, ele fala que toda emoção é uma predisposição à ação. Então não há pensamento, não há ação que não esteja acompanhado de uma emoção. Nós somos movidos. E ter uma inteligência emocional é você saber equilibrar o seu pensamento com a sua ação para escolher o melhor caminho para agir. E se a gente lembrar, né, volta que a gente conversou, que os pensamentos são mensageiros e atrás de todo sentimento tem uma mensagem a ser entregue, a gente começa a perceber que não existem emoções boas ou emoções ruins. As emoções são o quê? São emoções, são mensageiras. Então, assim, eu não posso... Daí a gente vem com aquelas crianças dizendo, nossa, mas se eu sentir raiva é feio. Vocês já perceberam que a gente tenta esconder a raiva das crianças? Que a gente tenta esconder a nossa raiva, a gente tem vergonha até de falar, ai, tô com raiva. Mas o que aquela raiva tá me mostrando? O que aquela raiva tá fazendo eu me movimentar? Porque a raiva, gente, a gente acha que ela é ruim, mas se a gente souber trabalhar com ela, a raiva é um ótimo motor de ação. É ela que mostra pra você, ó, isso aí que você tá fazendo não tá certo, esse caminho não tá dando certo. Por favor, olha, sabe aquele painel do carro? É a raiva falando pra gente. Ou a gente fala assim, ah, eu não posso sentir tristeza porque ninguém gosta de ver uma pessoa triste. Tá vendo quanta coisa a gente tem que ressignificar? Então, sentimentos são excelentes mensageiros, mas eles são péssimos executores. Que se a gente se prender só nesse sentimento, a gente não vai conseguir agir. E por isso que a gente tem que fazer esse processo. E ter clareza da mensagem que a gente quer entregar. Vocês já perceberam que a gente não sabe se comunicar? A gente não tem clareza do que a gente quer. A gente quer que o outro, daí a gente quer que o outro tenha clareza e adiante o que a gente quer e entenda o nosso pedido, né? E geralmente a gente é assim, né? A gente quer que o outro saiba o que é óbvio pra gente, mas o que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Então a gente também tem que saber se expressar aí. Então, gente, sentimentos são todos bons. É aquela luz do painel do carro e eles vêm com essa missão de entrega dessa mensagem, né? Então, assim, por que de repente eu tô com raiva? Será que eu tô no meu limite? Será que eu não gosto de ser tratado assim? Será que eu preciso me preservar de alguma coisa? E aqui vem a diferença. Eu sinto, daí eu ponho a emoção lá, eu sinto raiva porque alguém me fez alguma coisa, versus eu sinto raiva porque pra mim é importante nesse momento ser ouvida. Eu sinto raiva porque pra mim é importante ter segurança e eu não tô me sentindo segura aqui. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu tô sendo clara? Só coloquem pra mim se vocês estão acompanhando o raciocínio, se tá tranquilo até aí pra gente prosseguir. Só que daí tem os desafios, né, gente? O primeiro, que é aquilo que a gente falou, que é de não confundir os sentimentos com os pseudo-sentimentos. Os pseudo-sentimentos são aqueles sentimentos disfarçados, que a gente acha que é um sentimento, mas na verdade é um ataque para outra pessoa, né? Então eu tô me sentindo humilhado, então porque a outra pessoa me humilhou.
eu tô me sentindo desrespeitado, porque a outra pessoa, então você coloca sempre a outra pessoa como causador, você não coloca as suas necessidades como atingidas ali no momento. E outra coisa que a gente faz muito é confundir os sentimentos com diagnósticos, né? Ah, então ele é incompetente, hoje, nossa, aquela pessoa é poderosa. Veja que tem pros dois lados, aquela pessoa é poderosa. Então a gente coloca, e a gente coloca sempre um terceiro elemento como responsável pelas minhas necessidades, pelos meus sentimentos. Então a gente tem que começar a olhar para isso. Então, ao olhar para o que a gente está sentindo, a gente se coloca como autorresponsáveis para lidar com eles, inclusive aprender a fazer pedidos. E a gente vai falar sobre pedidos porque as pessoas, gente, elas não aprenderam a fazer. Deixa eu ver só que eles são. Ai, gente, eu vou continuar. Vocês aguentam? Vocês ficam aí mais um pouco? Já deu meia hora, que era meia hora na nossa live, mas é que falta mais 2 passos pra gente conversar. Me manda coração aí. Vamos ficar mais um pouquinho? Vocês topam pra gente continuar e fechar? Que é questão de respeito, né? A gente combina meia hora, então pode ser? Então vamos continuar. Então tá, a gente falou sobre a observação, sobre os sentimentos. Ó, os coraçõezinhos acho que são sim, né? Vocês estão muito quietas hoje, meninas. E agora vamos então para as necessidades, tá? E aqui é que tá. Quando a gente entende e compreende as necessidades que são importantes pra gente, a gente é capaz de se abrir para entender as necessidades do outro, tá? E as necessidades têm uma lista de necessidades humanas universais, que é segurança, apoio, harmonia, e é uma lista gigante assim para as pessoas. O que é importante para as pessoas? Depois, quem quiser, me manda um direct que eu mando essa planilha, tá? E essas necessidades humanas universais são necessidades que são importantes para todo mundo. A partir do momento que elas são importantes para todo mundo, se eu entender as necessidades que são importantes para mim, eu me coloco numa posição que eu sou capaz de compreender também as necessidades por trás do comportamento dos outros. Por isso que a gente fala que comunicação não violenta é você ter essa consciência, primeiro, do que é importante para você, e daí você acaba entendendo também o que pode estar por trás da necessidade do outro. E aí é que tem uma coisa, toda ação humana, para toda ação humana existe uma necessidade, ou tem uma necessidade escondida. Toda ação humana, seja ela boa ou seja ela ruim, ela esconde uma necessidade, porque as pessoas, o que elas querem? Elas querem ser olhadas, amadas e aceitas. E todo mundo busca isso. Algumas procuram de uma determinada forma, que às vezes a gente não acha que é legítima, mas todo mundo está procurando isso, né? E não é porque eu não acho que é legítimo que eu vou julgar o outro a maneira que está se expressando. Muitas vezes aquela pessoa também não tem clareza do que é importante para ela. Então, assim, quando Marshall Rosenberg fala das necessidades humanas universais, é que, sim, eu conhecendo o que é importante para mim, eu me coloco à disposição também de entender o outro. Gente, isso é viver uma humanidade. Uma unidade, isso é entender o ser humano em si. E aí é que a gente usa, quando a gente fala de necessidades, a gente tem que diferenciar as estratégias que a gente usa para atingir as nossas necessidades e as necessidades em si. Para ficar um pouco mais claro, vamos destrinchar o que são as estratégias. As estratégias podem ser uma pessoa, podem ser um lugar, pode ser ação, pode ser um tempo, pode ser um objeto, e eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Um tipo de estratégia pode ser uma pessoa. Por exemplo, eu preciso da minha mãe porque ela me dá a sensação de apoio. É uma pessoa. Uma estratégia de lugar. O meu trabalho porque ele supre a minha necessidade de segurança. Uma ação. A estratégia de lavar louça porque para mim ordem é uma necessidade que é muito importante. Tempo. Eu preciso terminar esse trabalho a tempo porque tem uma necessidade por trás que é o compromisso com o outro. E um objeto. Para mim a necessidade de locomoção, eu preciso de uma estratégia que é o carro, ou é uma bicicleta, ou é o patins, ou são os meus pés. E, gente, daí vocês estão vendo que quando a gente fala que os conflitos, eles só existem no mundo das estratégias. Porque as necessidades são universais.
E cada um usa uma estratégia diferente, né? Cada um tem um jeito de suprir essa necessidade de um jeito diferente. E a beleza, gente, ela tá em descobrir a necessidade por trás de cada ação. Descobrir que atrás que há diversas estratégias, que existem diversas estratégias para eu suprir aquela minha necessidade. Por fim, para não demorar muito, a gente pode fazer uma terceira live, ou melhor, a gente pode fazer um encontro para a gente conversar sobre isso. Vamos falar sobre os pedidos, porque os pedidos têm muitas crenças por trás deles. Tem crença, a gente carrega crenças de fazer pedidos, quanto a fazer e quanto a receber pedidos. Então, aqui, três crenças quanto a fazer pedidos que nós temos, nós seres humanos, a maioria das pessoas, pelo menos. Primeiro, a gente tem a crença de que pedir não é bom, que a gente não pode atrapalhar, né? Então, a gente não pede as coisas, a gente fica quieto. O segundo, que pedir é uma demonstração de fraqueza. Nossa, se eu for pedir ajuda, eu vou estar sendo fraco. Se eu for pedir ajuda, eu vou demonstrar que eu não consigo. Então, essa é a segunda. A outra crença que tem é que é desnecessário falar coisas que são óbvias, que o outro tem que saber o que são óbvias. Então, essas três crenças são crenças que a gente leva quanto a fazer pedidos. E a maior parte das pessoas cresceu assim. Então, que não pode pedir, que pedir é um sinônimo de fraqueza e que eu não preciso pedir coisas que são óbvias, porque todo mundo tem que saber o que eu quero, tá? Então, essas são as três. E tem as crenças quanto a receber pedidos também. A gente acha que é só para fazer, mas quanto a receber a gente também tem. Que é, primeiro, se eu receber um pedido e disser não, a pessoa vai se sentir rejeitada e eu preciso fazer, né? Segundo, se eu não disser sim, a pessoa vai me achar egoísta e pode deixar de me amar. Terceiro, eu não posso deixar de fazer porque a pessoa precisa de mim. Então, essas são as outras crenças em receber os pedidos, porque a gente às vezes não sabe colocar as nossas necessidades e a gente às vezes fala sim e não, mesmo sem querer falar o sim ou não. E por acreditar nessas crenças, a gente deixa de se conectar com a nossa honestidade, por medo, por culpa ou por vergonha. Então, veja que quando a gente começa a perceber que a comunicação não violenta é muito mais do que só você observar, ver o que você está sentindo e as necessidades, mas que por trás da questão dos pedidos existem muitas e muitas crenças que a gente não percebe, né? E que bom que agora a gente pode perceber que eu posso receber pedidos, que eu posso fazer pedidos. Então, os pedidos na comunicação não violenta, eles são fundamentais, gente. Por quê? Você faz as coisas muitas vezes ou responde aos outros, aos pedidos dos outros, sem ser verdadeiro com você. Daí chega uma hora que você faz o quê? Você explode, né? Então, os pedidos, eles são a expressão de como nós gostaríamos também de atender as nossas necessidades. E todas as pessoas deveriam aprender a fazer pedidos. Não ficar com vergonha, não ficar com medo, ou não sentir culpa por estar pedindo alguma coisa. Então, é a partir dos pedidos que a gente dá a oportunidade para outra pessoa também colaborar. Não é uma comunidade? Colaborar com as nossas necessidades. E daí a gente vive falando, né? A gente tem que ter clareza quando for fazer os pedidos. A gente tem que ter clareza. O que é essa clareza? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o que são os pedidos claros, tá? E aqui agora a gente vai entrar um pouco na parte prática, mas para vocês irem pensando, tá? Tem os pedidos que são de ação. Então, são pedidos que a gente faz porque a gente espera uma ação da outra pessoa. E eles podem ser específicos. Então, por exemplo, assim... as pessoas falam, né? Você pode ser mais participativo na próxima reunião? Gente, o que é ser esse mais participativo na próxima reunião? A pessoa vai saber? Você pode colaborar mais? O que é esse colaborar mais, gente? Então, a gente acha que a gente tá falando com clareza, mas não tá, entendeu? Você se comporte bem. O que é esse se comportar bem, gente? Então, quando a gente fala, né? Então, daí que vem. Na próxima reunião, você pode trazer 3 ideias sobre esse assunto? O que você acha? Já fez um pedido. Outra coisa, os pedidos, eles não podem ser ataques, né? Então, assim... chega, você trabalha tanto, você pode trabalhar menos? Quando a gente pensa que... Bom, se eu tô pedindo isso pro meu marido é porque pra mim é importante nós estarmos juntos. Apoio, família, pra mim é uma necessidade importante. Então eu posso falar pra ele,
Ai, que tal a gente sair pra jantar na quinta-feira porque eu tô sentindo falta de ficar com você? Vocês percebem a diferença, gente? Outro, agora no ambiente de trabalho, né? Ah, você pode fazer esse relatório? Ah, posso, mas se não foi claro. Você pode fazer esse relatório até quinta-feira? Olha a diferença, gente. E a gente vai percebendo, assim, então tem esses pedidos de ação, tem os pedidos de clareza, que são aqueles pedidos que você pede e espera, né, mais clareza. Então, você pode me dar mais um exemplo disso? Você pode me contar uma situação que aconteceu que você se sentiu assim? Então, vejam que são formas da gente se expressar diferentes, né? Enfim, gente, a gente tem, e quando a gente pensa na CNV falando nesses 4 passos, então a gente pode ter claro, quando a gente está falando alguma coisa, quando a gente vai falar alguma coisa, sempre dê. Quando tal coisa aconteceu, sem julgar, eu me senti, daí você fala como você se sentiu. Então a gente sempre parte do eu me senti, não você me atacou. Então, quando você disse que a culpa era minha, eu me senti assim, 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 porque pra mim é muito importante isso. Você poderia, daí você faz um pedido, você poderia repetir, vamos conversar depois. Então a gente se torna apto a falar, mas não atacando. A gente se torna apto a falar com uma pessoa, tentando ser claro do que a gente está falando. Então a gente não quer mudar o outro, a gente quer se conectar com o outro, né? E aí é que tá, de ver esses conflitos e essas coisas como naturais e como oportunidades pra gente não entrar no confronto, que é o embate direto. E quanto mais a gente vai afinando o nosso olhar, mais fácil vai ficando. Gente, não é de um dia pro outro que a gente vai conseguir, não é de um dia pro outro que vai dar certo. Mas é só aquela questão assim de ter clareza. Nossa, agora eu vou perceber nessa próxima semana se eu tô observando ou se eu tô julgando. Se eu tô falando dos meus sentimentos ou tô acusando os outros. Se eu tô vendo a minha necessidade e será que eu também tô vendo a necessidade do outro? Será que eu tô conseguindo pedir o que é importante pra mim? E, gente, o que a gente fala, né? O que é escutar com empatia? Escutar com empatia é permitir que o outro também se esvazie da dor e se preencha com a nossa presença. E daí eu trouxe aqui uma frase para finalizar a nossa live do Marshall Rosenberg, que ele fala assim: o que é essencial é a nossa capacidade de estarmos presentes em relação ao que está acontecendo dentro da outra pessoa, em relação aos sentimentos e necessidades únicos que uma pessoa está vivendo naquele mesmo instante. Isso é essencial. E eu complemento, é essencial ver o que está acontecendo dentro da outra pessoa, mas primeiro é essencial a gente descobrir o que está acontecendo dentro da gente. Senão a gente não constrói relações, a gente constrói muros, se só o meu lado importar. Enfim, gente, agradeço muito, 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 muito vocês que ficaram aqui até o finalzinho da nossa live. Eu desejo mesmo que a gente consiga se unir, que a gente consiga amorosar o mundo pelo simples fato de olhar para dentro, mais do que ficar olhando para fora. Se for o seu momento... todas as lives, a pessoa que mandar um direct ou mandar uma mensagem para mim dizendo que quer, eu estou dando 10% de desconto no curso Viver em Paz com os Filhos, que é um curso que vai trabalhar esse olhar para o que é essencial e honrar a natureza humana acima de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Boa quinta-feira, bom final de semana e a gente se encontra na próxima quinta, tá bom? Beijo e até mais!